Fala, meu povo, tudo bonzinho com vocês? Mais uma aulinha aqui bem rápida para a gente conseguir compreender a organização da administração pública. E não é decorar, porque quando a gente decora a gente esquece, é compreender, é entender mesmo o funcionamento. Isso é muito importante até para o exercício da nossa cidadania, tá bom? Só recapitulando, na última aula a gente discutiu que centralizou, você mesmo faz. Isso é centralização. Descentralizou, você passa para outra pessoa. Então a administração centralizada é quando a administração direta, ela própria faz alguma coisa. Quando o município, o Estado, o Distrito Federal e a União, o medo, fazem diretamente, realizam diretamente aquela atividade, ou seja, realizam de forma centralizada. Descentralização é quando passam para outra pessoa fazer. E a gente viu que essa outra pessoa pode ser uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. E a gente falou da outorga, da delegação, tudo certinho. Tá, fechamos isso, entendemos isso, pegamos essa ideia, que você pode fazer você mesmo, a administração pública direta pode fazer ela mesma, a administração centralizada, de forma centralizada, ou ela pode descentralizar, repassar para outras pessoas. Agora a gente vai falar de outra coisa, a gente vai falar de desconcentração. Para isso eu quero que você pense no teu corpo. Você concorda comigo que o teu corpo tem diversos órgãos especializados em fazer coisas específicas? Então o teu olho enxerga, teu nariz cheira, teu ouvido ouve, teu coração bate, bombeia o sangue pelo corpo todo, teu fígado aguenta os porres que você toma. Pronto, você entendeu como é que o negócio funciona. Cada um com sua função, e todas as funções são importantes. Certo. As pessoas jurídicas são da mesma forma. As pessoas jurídicas, elas precisam de órgãos, de divisões internas que vão fazer coisas específicas. E quanto mais uma pessoa jurídica cresce ou sua atividade se torna complexa, maior a probabilidade de ela precisar de mais órgãos. Isso vai funcionar para uma empresa privada e isso vai funcionar, claro, para a administração pública também, não é? Então você pensa numa prefeitura de um município pequenininho, vai precisar de poucas secretarias, vai precisar de pouca coisa, pouca gente ajudando o prefeito. Se esse município cresce, se esse município se torna imenso, gigantesco, opa, precisamos de mais gente, precisamos de mais secretarias, precisamos de mais órgãos para tomar conta disso tudo. Pronto, você pegou a lógica do negócio. Criação de órgão é desconcentração. Então, assim como, por exemplo, um banco tem diversos setores de empréstimo, de cobrança, de atendimento ao público, etc. Uma universidade tem diversos órgãos internos, tem a reitoria, tem pró-reitorias, tem as coordenações, etc. Uma pessoa jurídica de direito público também é assim. O município, o Estado, o Distrito Federal e a União também são assim. Então, uma prefeitura vai ter diversas secretarias. Você pegou a lógica do negócio, eu sei que você entendeu. Pronto, agora você concorda comigo que esses órgãos não têm personalidade própria? Você concorda comigo também que esses órgãos não têm vontade própria, não têm patrimônio próprio? Como é que eu vou exemplificar isso para você? Geralmente, eu brinco em sala, eu pego algum aluno ou alguma aluna com quem eu tenho mais afinidade, tipo, imagina que fulano me deu um soco no nariz. Mas aí fica complicado, fica chato, porque eu sempre apanho. Então vamos imaginar o inverso agora. Imagina que eu te dou um soco no nariz, certo? Você concorda comigo que não faz sentido você ficar com raiva da minha mão porque ela não tem personalidade? Você concorda comigo que você não tem como processar a minha mão porque ela não tem personalidade jurídica? E você concorda comigo também que mesmo que você processar, se ela pedisse uma indenização, não ia adiantar nada porque minha mão não tem patrimônio, você tem que processar a mim, você tem que processar a pessoa, não é verdade? Pronto! Com isso você consegue entender também os órgãos públicos. Órgãos públicos não têm personalidade, órgãos públicos não têm vontade, órgãos públicos não têm patrimônio. A atuação do órgão público é imputada à pessoa jurídica a que ele pertence. Então, para a gente guardar isso, para a gente entender isso desde já, e olha como é importante entender a organização da administração, para a gente entender responsabilidade civil do Estado lá na frente, ou responsabilidade extracontratual do Estado. Tá, a atuação do agente é imputada ao órgão e a atividade do órgão é imputada à pessoa jurídica. Isso é o básico, isso é o que você precisa entender nessa nossa aula de hoje. Tudo certinho? Tudo tranquilo? Então guarda isso até aqui, entende o que é um órgão, faz essa correlação entre o órgão público e os órgãos do teu corpo, que não tem patrimônio, não tem vontade, não tem personalidade, tá bom? Tudo certinho? Pessoal, agora eu vou colocar um pequeno plus, um pequeno bônus, que você não precisa exatamente guardar totalmente agora, mas eu quero que você entenda, eu quero que você amanhã ou depois, quando estiver lendo o livro, você compreenda isso. Ah, Pablo falou, eu entendo isso.
Tá, alguns órgãos públicos, eles têm capacidade processual ampla. Exemplo disso é o Ministério Público, a Defensoria Pública, embora o órgão público em si não tenha personalidade jurídica, não tenha patrimônio, não tenha vontade, tá bom? Então, em regra, o processo contra o órgão ele vai ser extinto, porque o órgão não tem personalidade jurídica, como é que ele vai figurar no polo passivo do processo? Não tem condições. Mas a gente tem esses órgãos que têm capacidade processual ampla. Temos ainda alguns outros órgãos que celebram contratos, por exemplo. O Exército Brasileiro é um órgão, não é uma pessoa jurídica, não é uma entidade, melhor dizendo, da administração indireta. Ele é um órgão da administração indireta. Mas, historicamente, ele abre licitações, ele celebra contratos, etc. E isso é até um bom exemplo de como o costume de se fazer isso acabou se tornando norma no direito administrativo. De toda forma, pessoal, se a gente considerar todos os órgãos de toda a administração brasileira, a gente vai ver que isso são as exceções. Então, se a gente pegar todos os órgãos da administração indireta, todos os órgãos de todas as pessoas da administração indireta, e mais todos os órgãos de todas as pessoas da administração direta, de todos os municípios, todos os estados, do Distrito Federal e da União, a gente vai ver que esses casos são exceções. Então é só importante a gente saber que eles existem, mas o que você precisa guardar é a ideia do órgão em si, a teoria do órgão em si, tá bom? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Pronto, entendemos o que são órgãos públicos. Próxima aula a gente vai falar da teoria do órgão público. A gente vai aprofundar isso mais um pouquinho, tá certo? A gente vai andando assim, devagarinho, aos poucos, para construir um alicerce sólido, construir uma compreensão e não apenas uma mera memorização superficial do conteúdo. Ficamos por aqui, espero sinceramente que estejam gostando. Beijo no coração e vamos arrochar o nó aí, estudando direito administrativo. Bom danado.